Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por participarem, obrigado por estarem aqui. Um lembrete rápido, vocês podem encontrar este vídeo e mais conteúdo no meu Substack e Patreon em worldaffairsandcontext.com. Hoje em dia, o YouTube não é muito confiável, para dizer o mínimo, então é sempre uma boa ideia ter plataformas alternativas para se conectar. Estou oferecendo 10% de desconto em uma assinatura anual neste momento, então é só usar o link na descrição do vídeo abaixo para se juntar à nossa comunidade. Se você achava que a inflação finalmente estava esfriando, esta guerra acabou de mudar o cenário. Na verdade, mudou tudo. Acontece que iniciar uma guerra ilegal, de agressão, no meio da região mais importante do mundo em produção de petróleo, tem consequências para todos. Neste momento, o conflito entre os Estados Unidos e o Irã não é apenas uma crise geopolítica, é um choque do petróleo em formação. Ainda não vimos nada. Isso é só o começo. E se o preço do petróleo continuar alto, não estamos falando apenas de dor no posto de gasolina. Estamos falando de uma nova onda de inflação global que pode atingir os Estados Unidos, a Europa, a China e todos os demais. Então vamos analisar isso. Na segunda parte deste vídeo, vou relacionar esse tema à crise de acessibilidade, porque esse é um problema com o qual todo americano já está lutando. Estamos adicionando nova camada. Estamos adicionando uma guerra não provocada. Apenas 2 dias após o ataque não provocado dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, a maior refinaria da Arábia Saudita foi fechada. O Catar também encerrou as operações da maior instalação de GNL do mundo. E mais criticamente, o Estreito de Hormuz, aquela estreita passagem marítima que transporta cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo, está efetivamente paralisado. Isso não é uma pequena interrupção, de forma alguma. Trata-se de uma crise global em formação, como mencionei antes. Agora aqui está a conta. A Bloomberg Economics estima que, para cada queda de 1% na oferta global de petróleo, os preços sobem cerca de 4%. Então, deixe-me repetir isso. Para cada queda de 1% no fornecimento global de petróleo, que sabemos que vai acontecer, porque a Arábia Saudita e o Catar estão fechando suas instalações por estarem sendo alvo de retaliações, os preços sobem cerca de 4%. Se o estreito permanecer bloqueado, que é provável, e a oferta cair significativamente, o petróleo pode disparar 80%, 80%, em relação aos níveis anteriores à guerra. Isso nos levaria de cerca de $65 por barril para aproximadamente $108 por barril. E não se trata de um pico passageiro. Em um cenário severo, os preços podem permanecer elevados até o 4º trimestre deste ano. Então, o que exatamente significa $108 por barril? Bem, o presidente Sérgio Vučić apresentou sua perspectiva. É bastante sombria, devo avisar, mas dê uma olhada neste trecho. Fomos autorizados a usar as bombas, mas você precisa entender que as coisas não estão normais. Se isso continuar, todos nós estaremos no inferno aqui na Europa. Tive uma conversa extraordinária com Guido Crosetto, o ministro da Defesa da Itália. Estamos quase completamente de acordo em nossa avaliação do que está acontecendo. Mas não vou pedir que você discuta quem demonstrou menos poder, quem demonstrou mais e assim por diante. O que está acontecendo nessa questão e quais são as consequências políticas. O que realmente importa para as pessoas é o fechamento do Estreito de Hormuz. É por isso que é importante que a China, como amiga sincera do Irã, tenha insistido para que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz, porque sem isso, o preço do petróleo destrói tudo. E é claro, isso não vai parar na Europa. A economia dos Estados Unidos será fortemente impactada porque está ligada à economia global. Os consumidores perdem porque a gasolina fica cara, mas os produtores de petróleo americanos, pense nos lobistas do Capitólio, ganham porque vendem a preços mais altos. Espera-se que a inflação aumente devido aos preços elevados do petróleo por um período prolongado. A guerra de escolha de Trump contra o Irã está pressionando a inflação para cima, justamente quando o presidente Donald Trump exige taxas de juros mais baixas.
Nem é preciso dizer que o Federal Reserve está em uma posição cada vez mais difícil. Preso entre a pressão da Casa Branca, as eleições de meio de mandato que se aproximam em poucos meses e as realidades cotidianas dos americanos que já estão lutando para chegar ao fim do mês. E agora, a situação está piorando. O ponto principal é que esse mais recente choque econômico não está acontecendo isoladamente. Ainda há incerteza em relação às tarifas, já que as tarifas do presidente Trump foram consideradas ilegais pela Suprema Corte. Mas isso não o impede de travar uma guerra econômica contra todo o planeta, literalmente. Ontem mesmo, se você assistiu ao meu vídeo, já sabe, ele ameaçou impor um embargo à Espanha, um parceiro ocidental confiável. Por que ele fez isso? Bem, porque a Espanha, um estado soberano, se recusou a permitir que os Estados Unidos usassem suas bases aéreas para os ataques ilegais ao Irã. Então Trump retaliou e ameaçou cortar o comércio com a Espanha por causa disso. Agora, voltando à economia dos Estados Unidos. A crise de acessibilidade nos Estados Unidos já é profunda, e a guerra de agressão de Trump contra o Irã vai torná-la ainda pior. O presidente Trump fez declarações ousadas sobre a questão da acessibilidade, chamando-a de farsa e dizendo que já a resolveu, palavras dele. Ele chegou a declarar que venceu a acessibilidade. Muitos de vocês devem se lembrar de que, em seu discurso sobre o Estado da União, não faz muito tempo, ele afirmou que os preços estavam despencando. Mas para a maioria das famílias americanas que pagam aluguel, compram mantimentos, adquirem remédios e cobrem as contas de serviços públicos, essas afirmações parecem desconectadas da realidade. Na verdade, estão muito distantes dela. A acessibilidade é o resultado de uma corrida entre duas coisas: rendas e preços. Se os salários aumentam mais rápido do que os custos, as famílias sentem alívio, mesmo que os preços continuem altos. Mas se as rendas ficam para trás enquanto os custos permanecem elevados, o Islatem tem for financeira expressão. No ambiente político atual, é muito mais provável que o crescimento da renda da família média sofra do que os preços diminuam de forma significativa. Portanto, as alegações de Trump de que ele consertou algo são facilmente desmentidas pelo americano comum, que pode avaliar claramente a situação e tirar suas próprias conclusões. Por exemplo, os custos com saúde têm sido inacessíveis para mais de 70% dos americanos. Pense nisso. Desde janeiro de 2025, os custos farmacêuticos aumentaram após a imposição de tarifas sobre medicamentos que anteriormente haviam sido transferidos para o exterior sob disposições fiscais anteriores. Os prêmios de seguro de saúde também subiram depois que os subsídios ampliados da Lei de Cuidados Acessíveis foram permitidos expirar. Como resultado, as famílias que antes recebiam subsídios para ajudar a cobrir os prêmios perderam essa assistência. Elas perderam esse benefício e seus gastos do próprio bolso aumentaram desde então. Além disso, os cortes propostos no Medicaid e na assistência alimentar, sob o chamado Ato de uma Grande e Bela Lei, retirarão mais de $1 trilhão em apoio ao longo da próxima década. E aqui vai um fato curioso. O presidente Trump acabou de gastar quase $2 bilhões exibindo poderio militar no Caribe, o que lhe permitiu sequestrar o presidente Maduro. E isso foi antes mesmo de enviar a armada para o Golfo Pérsico. E agora estamos realmente tirando dinheiro do Medicaid. Portanto, essas reduções efetivamente retiram renda dos bolsos das famílias mais vulneráveis. Como resultado, a análise mostrou que os 40% das famílias com menor renda sofreriam uma queda na acessibilidade sob a nova legislação, mesmo com o acréscimo de cerca de $4 trilhões à dívida nacional. Portanto, se você acrescentar a guerra de escolha de Trump no Irã em benefício dos interesses de Israel, é possível perceber que estamos diante de uma crise verdadeiramente profunda em formação, já que os Estados Unidos direcionam bilhões de dólares para travar guerras de agressão contra estados soberanos, em vez de optar por resolver questões domésticas internas. Há ainda outro ponto que precisamos discutir rapidamente.
O mercado de trabalho esfriou consideravelmente em 2025 e tende a continuar esfriando, o que significa que os trabalhadores não devem esperar aumentos salariais, já que as contratações diminuem e as empresas reduzem custos operacionais apenas para se manter em funcionamento. Dito isso, o aumento nos custos de energia, como resultado desta guerra de escolha, provavelmente será o último prego no caixão da economia dos Estados Unidos. Quanto mais essa guerra durar, mais os preços subirão, à medida que instalações de produção em todo o Oriente Médio forem afetadas pelos ataques retaliatórios do Irã, destinados a defender o país de agressões estrangeiras. Se você achou este vídeo interessante e útil, não deixe de conferir mais conteúdo no meu Substack ou Patreon. Eu adoraria muito ver você por lá. Como sempre, muito obrigado por assistir, agradeço o seu tempo, agradeço por estar aqui e espero vê-lo novamente amanhã. Cuide-se.